Shalom Aleichem, esse é o nosso vídeo que antecede Pessach, e nós vamos estar falando hoje sobre Pessach e o Cordeiro. Vamos abordar alguns aspectos muito interessantes e vamos falar sobre algumas coisas relacionadas ao que aconteceu na noite do Seder de Pessach em Mitzrayim, no Egito, e o Cordeiro. Êxodo 12, 3-6 diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O primeiro aspecto deste momento é que a congregação de Israel teria a necessidade de separar um cordeiro para cada família. Se a família fosse muito pequena, juntava 2 famílias, mas era necessário separar um cordeiro. Por quê? O cordeiro ele seria o elemento essencial da redenção. Ele vai se tornar o ponto focal de toda a redenção. Então, nós vamos perceber o seguinte: esse cordeiro ele precisava ser macho, precisava ser um cordeiro de 1 ano, um cordeiro perfeito, para que ele pudesse ser levado para casa ao dia 10 de Nissan, para que no dia 14 o sacrifício pudesse ser feito. Então, vai ficar claro uma diretriz aqui dada pelo Eterno, de que de todos os elementos de Pessach, o cordeiro é o central. Só que o cordeiro, dentro da cultura egípcia, era uma divindade. Ele era chamado de Amon. Então esse deus cordeiro, para os egípcios, ele tinha um significado muito grande. Só que para os judeus, o cordeiro ele não era um deus. E isso causava uma confusão muito grande. Por isso, quando Jacó veio com a família de Canaã para o Egito, Yosef os colocou em Goshen, um local separado, um local onde eles poderiam cultivar a terra e cuidar das suas criações, entre elas o cordeiro. Isso é uma coisa muito interessante, porque o judeu era abominado pelos egípcios justamente por conta disso, porque para eles era uma coisa horrível eles dizerem: eles têm um animal que eles cuidam dele, que é o meu Deus. Então, isso para os egípcios era algo terrível. E olha que interessante isso aqui. O cordeiro iria ficar 4 dias com os judeus, as famílias judias, né? A tradição nos diz, inclusive, que eles colocavam o cordeiro amarrado no pé da cama, dada essa questão dele ficar próximo da família, dele ficar num local onde ele estaria, inclusive, dormindo com a família, como se ele fosse parte da família. O texto continua dizendo: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Esse texto ele é muito rico. E quando nós pegamos a tradição judaica, nós somos informados que o cordeiro ele era levado para casa, passava 4 dias com a família, tudo. Era o animalzinho que se tornava o xodó da família. E no 14º dia, o sacerdote, que era o pai da família, ele deveria sacrificar esse animal. Imagine a dor que a esposa, que o próprio homem sentia e as crianças ao terem que sacrificar esse animal. Então, havia uma questão ligada à separação, à perda do cordeiro,
Por que nós devemos perder o cordeiro? Deveria ser o clamor da família. Por que nós devemos nos separar dele? Nós queremos ficar com o cordeiro. Isso é muito interessante, porque o sangue daquele cordeiro deveria ser colocado nas vergas e no umbral da porta, porque aquele sangue seria a proteção final. A vida do cordeiro substituiria a vida da família que ali estava. Isso precisa ficar muito claro, porque o cordeiro morre não por uma pessoa, ele morre pelas famílias. Aleluia! Então, a gente precisa compreender isso, que a morte do cordeiro, ela abrange todo o núcleo familiar. Veja só que coisa interessante. Quando Adão e Eva pecaram, segundo a tradição judaica, a Bíblia nos relata o seguinte, que o Eterno matou um animal, pegou a pele daquele animal e os cobriu. A família foi coberta pela pele daquele animal, o casal. Eles ainda não tinham filhos, obviamente, mas a família foi coberta pela morte daquele animal. E segundo a tradição, que animal foi sacrificado no Gan Eden para que eles pudessem ter a redenção, ter os seus corpos cobertos? O cordeiro. E aí nós nos lembramos que a Bíblia nos fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia! Apontando para esse momento tão extraordinário, eletrizante da redenção do povo de Israel. Assim como Adão foi redimido pelo cordeiro, que morreu no Gan Eden, agora Israel será redimido também pelo cordeiro como família, que morre na casa de cada judeu, para que a redenção os alcance através da proteção que está no sangue do cordeiro. Vamos falar sobre o 14 de Nissan, o dia da morte desse cordeiro? O número 14 está ligado a três coisas na tradição judaica. Primeiro, lembra a mão, já que na mão há 14 falanges, 14 ossos. Olha que interessante, no dia da redenção do povo de Israel, foi a mão do Eterno que os arrancou do Egito. Pois, segundo também a tradição, nunca um escravo havia saído do Egito. E nesse dia saem 2,5 milhões de uma vez, provando que a mão do Eterno é poderosa e que ninguém pode segurar quando o Eterno quer fazer alguma coisa. Também o 14 está associado ao ouro e ao amado. A palavra ouro em hebraico é zahav. Olha só que interessante isso. Nós então entendemos mais uma vez que, como o ouro está ligado à divindade, ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso estava agindo para operacionar a redenção de Israel através do seu amado, que estava simbolizado no Cordeiro. Terminando, o número 14 está ligado à palavra basta, daí, em hebraico, que significa também suficiente. Ou seja, naquele dia 14 de Nissan, o Eterno tinha algo para dizer para o Egito: basta de escravizar o meu povo, acabou, agora sou eu que vou tratar com vocês e vou levá-los a caminho de Canaã. Oh, maravilha! Então, esse dia ele tem um aspecto profético muito intenso, porque ele está ligado a essas três coisas: a mão do Eterno, ao Eterno libertando o seu povo através do seu amado, dizendo basta. Aleluia! Essa é a esperança que nós temos em Pessah, desse basta chegar e nos alcançar, dessa mão poderosa julgar os nossos inimigos e nos libertar, porque o amado das nossas almas está conosco para poder operacionalizar tudo isso através de Yeshua HaMashiach. Aleluia! E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. É interessante que esse é um pequeno relato do Seder, do jantar de Pessah, quando as famílias judaicas, elas se reuniam para, naquela noite, na noite da redenção, eles poderem fazer um jantar e saírem de Mitzrayim, saírem do Egito, não de barriga vazia, não de qualquer forma, mas eles fizeram um jantar para comemorar a redenção.
Olha que coisa interessante isso. Eles iriam comer primeiro e já iriam sair de Mitzraim, do Egito, como libertos. Aquele jantar, aquela celebração deles já seria um significado profético, já apontaria para a redenção do povo de Israel. E é como se fosse um churrasco, porque eles comeriam tudo assado no fogo. Eles comeriam tudo e esse sacrifício total, lá em Levítico, ele é o primeiro da grande lista de sacrifícios oferecidos, e ele aponta para uma oferta completa, uma oferta plena que é dada ao Eterno, uma oferta de ascensão, um olã. Então esse sacrifício aqui que foi comido e houve esse jantar, simboliza também o seu Damashia, o banquete do Messias que será dado na redenção, né, na era messiânica. Isso é uma coisa muito interessante, porque aponta para esse momento festivo. E lembre-se, nesse momento eles ainda não tinham sido libertos, mas eles estavam celebrando já, e eu afirmo que era pela fé que eles estavam fazendo essa celebração, de que a libertação deles viria. E é interessante a gente ver que tudo o que eles fizeram foi amando do Eterno. Sendo assim, eles obedecendo ao Eterno, a redenção aconteceu. Por isso, amados, a obediência é tão preponderante, ela é tão importante nas nossas vidas. Quando nós paramos e obedecemos ao Eterno, a redenção acontece. O milagre acontece. Os nossos inimigos são abatidos e nós somos liberados da escravidão, do jugo, da morte, para um tempo de vitória, de grandes milagres em nome de Yeshua. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a peça do Eterno. Amados, eles já comeram prontos para sair. Veja só, a emuná, a fé, era tamanha do povo, que quando eles fizeram esse jantar, eles já estavam prontos para partir. Ou seja, eles arrumaram tudo e disseram: esse é o nosso último jantar, a nossa última refeição no Egito, mas vai ser a refeição que vai marcar o tempo do nosso renascimento, da nossa libertação. Então, o Eterno diz que este momento seria chamado de a Pessah do Eterno. Aleluia! O momento de celebração ao Eterno. Porque quando eles fizeram isso para o Eterno, uma celebração voltada para a obediência ao Todo-Poderoso, que se transformou numa festa, para marcar a vitória deles, para marcar o momento da saída deles, em nome de Yeshua. Para os judeus, o cordeiro se apresenta como a redenção. Para os egípcios, o cordeiro é a sua ruína. E para os demônios, o cordeiro é a barreira entre a vida e a morte. Olha só que coisa tremenda isso, amados. Os judeus, quando fizeram aquele sacrifício e realizaram o Seder de Pessah, aquele sangue se tornou para eles a redenção. Já para os egípcios, foi a ruína deles, porque foi o golpe final que o Eterno deu na vida da nação egípcia, matando todos os seus primogênitos. E para os demônios, quando eles viam a marca do sangue, eles sabiam que alguém tinha morrido ali por aquela família judia. Ou seja, a vida estava ali e a morte, que é representada pelo mal, não podia tocar os israelitas. Oh, que glorioso saber que a redenção através do sangue de Yeshua tem tal poder sobre a nossa vida. Aleluia! E agora temos um momento especial, quando o Eterno diz o seguinte: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Eterno. Esse início do texto mostra para a gente algo muito impressionante, que o Eterno
estaria descendo e passando pelo Egito para trazer juízo. Eu gostaria de parar para refletir com os irmãos sobre uma coisa aqui. O juízo só vem, irmãos, quando a medida de iniquidade de alguém, de uma nação, de uma família, enche. O Eterno emite, então, uma ordem de julgamento e vem o cumprimento. Então, o juízo já é o cumprimento dessa ordem que foi dada nos céus, ou seja, ela não pode ser revogada. Pode pedir misericórdia antes dessa ordem ser emitida. Quando o juízo já sai dos céus, não há como retornar atrás. E é uma coisa interessante, porque aqui o Eterno falou, eu mesmo vou fazer isso, e eu vou julgar os homens e os animais. E depois ele termina essa frase dizendo, e sobre todos os deuses do Egito eu farei juízos, eu sou o Eterno. Isso aqui é sensacional, porque mostra que o juízo foi a dois níveis, a nível físico e a nível espiritual. As pessoas foram julgadas, os animais foram julgados, a terra do Egito foi julgada, sim, mas os demônios, principados e potestades também. Ninguém escapou. Naquela noite, o juízo foi para todos, o mundo físico e o mundo espiritual. E nós sabemos que está chegando o momento de Pêssar em que o Eterno fará juízos em toda a terra, não só do Brasil, mas em todo o mundo. E ele vai julgar homens, animais e vai trazer juízo sobre os principados e potestades de toda essa terra. Por quê? Porque está escrito, eu sou o Eterno. Aleluia. Ninguém escapa das mãos dele. Quando é para abençoar, ninguém impede, mas quando também é para julgar, ninguém segura essa mão. A única coisa que pode impedir o juízo do Eterno está no restante do versículo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Mais uma vez, o sangue. Ele aqui é o divisor de águas, ele é aquele que poupa do juízo e da morte. O sangue é uma marca distintiva que mostra que aquela casa, aquela família está marcada para sempre, para não morrer. E o Egito, quando for punido, aquela família não será punida, ela será poupada e será, digamos assim, abençoada. Não só pela libertação, porque os judeus também, quando saíram, saquearam o Egito. Ou seja, todo aquele período de opressão, todo aquele período de escravidão, houve uma recompensa. Então a recompensa não foi só espiritual, ela foi também física, material. Na época da redenção no Egito, Pêssar caiu numa quarta-feira. E por isso hoje é o dia de separar o cordeiro e levá-lo para casa. É interessante, irmãos, que todo aquele evento descrito na Torá, principalmente no livro de Êxodo, ele mostra que Pêssar cai numa quarta-feira. E esse ano está acontecendo da mesma forma. Hoje é o dia de levar o cordeiro para casa. É o dia de pegar aquele sacrifício e falar assim, eu vou separar esse sacrifício como uma Pêssar do Eterno para mim. Porque daqui a 4 dias eu estarei celebrando já a minha vitória. Aleluia. O que você vai fazer? Vai levar seu cordeiro para casa? Ele vai fazer companhia para nós por 4 dias. E em Pêssar, o cordeiro revelará o seu poder e a sua autoridade. Ele não deixará de mostrar quem ele é para nós, em nome de Yeshua. O cordeiro, naquele dia, morreu para nossa salvação. Apocalipse 13:8 diz, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto eu citei para os irmãos agora há pouco, e é interessante porque nós já havíamos sido escolhidos para que essa salvação possa nos alcançar, segundo Efésios 1:4. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Yeshua morreu por mim e por você. Sabe por quê? Porque
antes que o mundo fosse o que ele é, ele já sabia quem nós seríamos, os caminhos que percorreríamos, e ele sabia também da nossa vida. E hoje, eu e você temos a condição de caminhar na presença do Senhor em nome de Yeshua, já redimidos pelo sangue do Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Leva o Cordeiro para casa, e que este seja um Shabbat Hagadol para todos nós. Por isso eu quero terminar saudando, dizendo Shabbat Shalom. Que esse seja um grande Pessah para mim, para você, para toda a nação brasileira, em nome de Yeshua. Shalom, Shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach.